Boa noite, futuros universitários. Aqui é o Dr. Arthur Carvalho. É uma honra gigantesca começar essa noite aqui ao lado de vocês. Primeiro eu quero dar os parabéns por você estar aqui nesse evento, no Mega Memória para Vestibular. Isso mostra que você é uma pessoa que pensa diferente e que não tem medo de andar fora do caminho batido. E deixa eu te contar uma coisa, é andando por um caminho diferente que a gente chega a resultados extraordinários. Porque é loucura a gente continuar fazendo a mesma coisa que todo mundo e esperar um resultado diferente disso. Então o objetivo desse Masterclass vai ser você ter uma clareza sobre o caminho para ter a sua aprovação na faculdade que você mais deseja em velocidade máxima. Eu sou o Dr. Arthur Carvalho, sou médico formado pela USP, pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Mas gosto de fazer outras coisas além da medicina, sou apresentador de TV, na TV Tati de Ribeirão Preto e na TV Tati Record de Campinas. Eu sou primeiro-tenente da Marinha do Brasil, primeiro-tenente médico da Marinha, servi na Capitania dos Portos de Santos e fui apaixonado pela Marinha. E sou palestrante sobre alta performance mental e como a gente pode aplicar essas técnicas de alta performance mental no vestibular. Acho que muitos de vocês que estão aqui presentes viram o vídeo sobre eu falando o número pi ao vivo. Quem não viu, eu postei um vídeo nesses últimos dias falando os 100 primeiros dígitos do pi em um programa de TV ao vivo. E aí o pessoal que está no grupo do WhatsApp me mandou mensagem falando que queria que eu fizesse isso daqui aqui, ao vivo também. Falar os 100 números do pi ao vivo. Para a gente mostrar o que são as técnicas mnemônicas e qual é o grande potencial delas. Pode ver que não tem nada aqui em uma orelha, não tem nada aqui na outra orelha. Eu vou colocar uma vendana. Agora que o coração acelera. Colocou o número pi na tela, João? Número pi na tela. Tá na tela? Tem os 100 dígitos já? Todos os dígitos. Pessoal, vamos acompanhar pela tela, hein? O número pi é 3,1415 926 535 897 932 384 626 433 832 795 028 841 971 693 993 751 058 209 749 445 923 078 164 062 862 089 986 280 348 253 421 170 67. Obrigado, pessoal da produção. Sempre dá um pouco de medo falar os 100 números do pi ao vivo. E o que eu quero abrir meu coração para vocês é que essa Masterclass, apesar de eu ter falado o número pi aqui, ela não é só sobre mnemônica de números, ela vai muito mais do que isso. A gente vai falar sobre como usar essas técnicas mnemônicas que são muito poderosas, mas porque realmente importa, para o conteúdo de vestibular. Para guardar uma cola mental, uma biblioteca mental de todos os seus melhores resumos na mente de vocês na hora da prova. Apesar do Mega Memória ter mnemônica do coração, ela também envolve muitos outros aspectos de alta performance. E a gente vai ver pelo menos 5 aspectos de alta performance mental que a gente vai abordar aqui para acelerar a sua aprovação na faculdade que você mais deseja em velocidade máxima. Então, pessoal, se você é como eu também não acreditei nesse poder todo das técnicas mnemônicas quando eu vi pela primeira vez. Sou um cara cético, mas quando tudo isso me colocou na medicina da USP, eu fiquei mais curioso em relação a esse potencial. Nos últimos 12 anos eu fui aperfeiçoando, polindo e adaptando essas técnicas e ensinando muitos alunos, centenas de alunos, que usaram elas também para passar no vestibular. E eu quero mostrar um pouquinho desses rostinhos que já passaram pelo Mega Memória para vestibular, para estimular você, para incentivar você nessa sua trajetória de conquistar os seus sonhos, ser aprovado nessas faculdades lindas que vocês mandaram aí no chat. Então, à esquerda, a gente tem a Camila, que está fazendo Direito na Federal de Uberlândia, passou com a gente no Mega Memória, no curso de memorização, quando era uma criança. A gente tem a Marina é um caso à parte, porque ela passou em Medicina e passou em Economia pela USP, e aí decidiu fazer Economia. Quando chegou no segundo ano, ela decidiu prestar Medicina de novo e agora está no terceiro ano de Medicina. Então, ela vive saindo e entrando no vestibular o tempo inteiro. Também foi aprovada usando as técnicas mnemônicas. Vou passar para o próximo. Tem o Marcelo. O Marcelo
ele passou quando era uma criança com a gente e usou as técnicas mnemônicas para ser aprovado nos vestibulares mais difíceis de medicina do Brasil, que é a Santa Casa de São Paulo. E hoje em dia ele consegue conciliar os estudos com a seleção brasileira de arremesso de peso. Imagina, nos últimos anos de medicina conciliando com a seleção brasileira. Ele é um fera mesmo, um grande exemplo. Tem a Stephanie, que também era uma criança e usou essas técnicas para passar engenharia na USP, na Poli, faz engenharia de produção na Politécnica e agora está trabalhando com startups em São Paulo. Pode passar para o próximo, João. Tem a Letícia, que passou em zootecnia na Unesp, a Vitória, que fez veterinária na UFO, pode passar. Bruna, que fez MED, Maria Júlia, que fez MED e muitos outros como eles, que usam essas técnicas até hoje, usaram para passar no vestibular em velocidade máxima, mas continuam usando todos os dias. Pode passar mais uma. Mais um pessoal, mais rostinhos aí, que servem para estimular você que está prestando vestibular a pegar essa energia, essa felicidade deles e aplica na sua vida, que eu tenho certeza que quando você vencer esse obstáculo do vestibular, tudo vai ter valido a pena. E agora eu quero contar uma história para vocês, antes da gente mergulhar na aula de mnemônica mesmo, na aula de técnicas mnemônicas. E eu imagino que muitos de vocês vão se identificar nessa história. E espero que vocês aprendam com os meus erros dessa história para que vocês não tenham que cometer esses mesmos erros que eu cometi na minha história. Eu sou um menino caipira do interior de São Paulo. Eu cresci em Jundiaí, que é uma cidade pequena, porta do interior, depois de São Paulo. E sempre tive o sonho de fazer uma grande faculdade. Eu queria fazer medicina na USP. Isso não era nem apenas, não só uma satisfação pessoal muito grande, uma realização pessoal muito grande, mas também seria uma forma de retribuir para os meus pais tudo aquilo que eles fizeram por mim. Eu imagino que você deve pensar de uma forma muito semelhante. Mas tinha um obstáculo. Tinha uma muralha da China entre eu e a faculdade que eu queria, e ela se chamava vestibular. No meu caso, era a FUVEST. E o vestibular está cada vez mais concorrido, com mais conteúdo, e a gente tem menos tempo para estudar. Eu tinha a sensação de que eu estudava o dia inteiro, chegava em casa exausto no final do dia e às vezes não lembrava o que eu tinha estudado. Apesar de agora eu gostar de técnicas mnemônicas, minha memória era muito ruim. Eu sempre sofri com brancos de memória, com perda de memória, e isso dá uma insegurança gigantesca na gente, dá um medo gigantesco na hora da prova. Se você também tem medo de ter brancos na hora da prova, ou estuda e acha que faz um malabarismo mental, na hora que a gente termina de estudar tudo para uma prova em uma semana, quando a gente muda para outro tópico, aquilo que a gente tinha estudado já cai, a gente esquece tudo. E um dia, numa madrugada, eu estava cansado disso, estava estudando geografia e reestudando a matéria que eu já tinha estudado várias vezes, e eu decidi procurar na internet como melhorar a minha memória. Google, como é que você me ajuda com isso? E aí o Google me mostrou algo completamente diferente. Me mostrou um site sobre campeonatos de memória. Olha lá, eu com uma péssima memória vendo um site sobre as melhores memórias do mundo. E eu fiquei abismado com aquilo. Eles decoravam milhares de números, dezenas de poemas inteiros. Era muita coisa. E a primeira coisa que eu pensei é, isso não é para mim. Eles devem ser super gênios. Tem uma super memória desde a infância. E eu li que, na verdade, não. A maioria dessas pessoas tinha problema de memória e decidiu conhecer as técnicas mnemônicas. Resultado, eu comprei um livro sobre isso, li o livro e achei fantástico, mas o vestibular já estava batendo na porta. E se você sabe como é, muita matéria, muito conteúdo, aula o dia inteiro, infinitos resumos, e eu fui deixando de lado esse universo da mnemônica. Eu li o livro, mas não apliquei muito na prática porque o vestibular estava aí. Eu mergulhei numa preparação mais tradicional para o vestibular. E o resultado disso, alguns meses depois, foi um pesadelo que começou. Eu não fui aprovado nessa primeira vez que eu prestei vestibular e fiquei destruído, é claro, né? Como todo mundo que já foi reprovado no vestibular, é um sonho que escorre pelas nossas mãos quando a gente falha na primeira vez. Dá medo a gente falar para os pais que a gente foi reprovado, né? Falar que eles vão ter que pagar um ano inteiro de cursinho, 15, 20 mil num cursinho, são caros hoje em dia. A gente tenta não se comparar com amigos, mas é difícil ver algum amigo nosso que acabou de entrar na faculdade, está numa vida, numa fase completamente nova e diferente, e a gente estudando as mesmas coisas. Eu tinha abrido mão da minha vida pessoal, do esporte, da minha família, dos meus amigos,
e tinha falhado no vestibular. E pior, ia ter que começar tudo de novo. Estava sem energia, desmotivado, sem concentração, odiando o fato de ter que estudar tudo de novo e inseguro em relação à minha memória e às minhas capacidades mentais. E esse é o ponto que eu quero que você se conecte com a minha história, para que você não tenha que cometer os mesmos erros que eu cometi. Quando a gente é vestibulando, um estudante, essa é a nossa profissão. A gente trabalha mais como estudante, mais do que muitas outras profissões no país. A gente devia ganhar por isso, para começo de conversa, né? O país devia pagar os estudantes. Ainda não paga. Mas eu tinha falhado nessa minha profissão. E por que eu falhei? Porque eu criei uma rotina de estudos que eu nunca tinha repensado sobre ela. Ninguém na minha vida me ensinou a como estudar. Eu peguei um hábito, um padrão que dava certo quando eu era criança e transformei em um hábito na vida adulta. E esse hábito estava errado, não era o mais eficiente possível. E quando eu tive que recomeçar os estudos para o ano de cursinho, foi quando eu pensei, se eu quiser ter um resultado diferente, eu vou ter que seguir um caminho não usual. É claro que a gente escuta falar que o vestibular não é sobre memória, é sobre entender e compreender os assuntos, mas eu sabia que memória era fundamental. Primeiro, porque tudo que a gente aprende passa de uma certa forma pela memória. E eu tinha que aprender muita coisa para o vestibular. Da mesma forma que eu imagino que você também tem que aprender muito. Então, nesse momento que eu decidi tentar algo diferente, eu resolvi dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o mais importante, porque é o que tira a gente da inércia e dá direção e sentido para todos os outros. E o primeiro passo era entender como que isso daqui funcionava. Porque o nosso cérebro é a arma mais importante, é a ferramenta mais importante que um vestibulando leva na hora da prova. E além de entender o que se passava aqui dentro, eu prometi a mim mesmo que eu ia mergulhar nesse universo de técnicas mnemônicas e absorver o máximo possível disso. Eu também percebi que apesar de eu precisar estudar o conteúdo do cursinho, eu não precisava só do cursinho, eu precisava do que faltava nele também. Não era só o que estudar, mas também o como e o porquê. Não era só a teoria, e também a técnica e a atitude. E, incrivelmente, por mais que os meus professores eram muito bons, eles não sabiam me passar o como e o porquê. Eles eram muito bons em falar o que estudar, mas o como e o porquê era deixado de lado. Os meus melhores professores para técnica e atitude, na verdade, eram os alunos que tinham passado no ano anterior. E eu fiquei fissurado em entender sobre essas pessoas que passaram em grandes vestibulares, como eles fizeram, quais eram as rotinas deles, quais eram as características que se repetiam nessas grandes pessoas, nessas mentes. E várias coisas pipocaram. Primeiro que eram pessoas que sabiam usar muito bem os seus resumos. Não era o cara que fazia, ou a menina que fazia o maior resumo. Era a pessoa que tinha um resumo mais eficiente, mais rápido, de uma certa forma que era mais mnemônico. Também era alguém que tinha uma estratégia de estudos muito bem delimitada. Alguém que sabia dividir o seu tempo, tem inteligência emocional, disciplina, conseguia, de certa forma, orquestrar a alta performance nos estudos com alta performance em outras áreas também. Às vezes fazendo uma atividade física, um esporte. Então esse ponto de estratégia de estudo e alta performance também se repetia. E foi aí que surgiu uma oportunidade. Foi aí que deu um estralo na minha mente. E é a oportunidade que eu quero que você leve para o seu ano de vestibular. Em um universo onde a nossa performance busca alcançar a perfeição, em um mundo de vestibulando, com cursinhos online, com matérias online, com conteúdo na internet inteira, excelentes cursinhos, isso aumenta a competitividade dos vestibulandos. E a resposta disso é um aumento da nota de corte no vestibular. Competitividade, nota de corte. Competitividade, nota de corte. Exatamente igual na medicina acontece com o antibiótico e as bactérias. Um melhora, o outro melhora. Nessa competição, nesse ciclo vicioso de competitividade e nota de corte, o único lugar onde falta evoluir, e onde ninguém está olhando, é em nós mesmos. Nós somos o ponto central nesse universo em competição. E ninguém está se preocupando em melhorar a gente, a forma como a gente aprende. Dentro da nossa cabeça, da cabeça para dentro, não da cabeça para fora.
E eu decidi mergulhar nessas técnicas, de cabeça e de coração. E por incrível que pareça, elas não tiraram muito o meu tempo no ano de vestibular, porque elas me falavam o como e o porquê. E isso casava com o que eu tinha que estudar no cursinho. Então eu estudava para o vestibular com as técnicas mnemônicas e com essas técnicas de alta performance mental. Tudo estava alinhado, a teoria com a técnica e a atitude, alinhado em direção à minha aprovação. E foi assim o ano de cursinho, estudando firme, com novas técnicas, entendendo a nossa mente, mergulhando em técnicas mnemônicas. E, incrivelmente, eu consegui começar a sentir os resultados disso. Eu virei um candidato mais competitivo, fiquei mais seguro, eu economizei tempo nos estudos, me deu mais segurança nos estudos. Os estudos que eram chatos ficaram divertidos com técnicas mnemônicas, ficou mais confortável estudar. Eu virei um candidato mais competitivo, com mais segurança, acreditando mais em mim mesmo e com mais tempo livre, eu também consegui ser mais saudável do que eu era no meu ano, do primeiro ano que eu prestei vestibular. Chegou o final do ano, chegaram as provas e o resultado veio. Eu fui aprovado, e não apenas na medicina da USP, também na FAMERP, na Federal de Uberlândia, em medicina, na UNAERP, na Unifenas, na São Leopoldo Mandique, e com mais tempo livre, eu tive tempo para aplicar para fora do Brasil e apliquei para economia nos Estados Unidos. Fiz o Common Application, SAT, TOEFL e fui aprovado na Universidade da Califórnia de San Diego, na Universidade da Califórnia de Santa Cruz, na Universidade da Califórnia de Riverside e na Universidade de San Diego. E, gente, eu quero que vocês sintam essa sensação aqui através da tela, que quando a gente é aprovado na faculdade, é um momento mágico que vocês vão viver. É um momento de alívio gigantesco, de bem-estar, de alegria, de trabalho feito. Você cumpriu o seu dever, você chegou lá. É uma sensação maravilhosa, é uma fase nova que se abre pra gente. Todo mundo tem que passar por isso e sentir esse sentimento maravilhoso. Mas o que aconteceu, e eu prometo que eu já estou chegando no final dessa história, para a gente começar a nossa aula sobre mnemônica mesmo, o que aconteceu é que eu mergulhei tanto nesse mundo de mnemônica e alta performance mental que eu fiquei vidrado nisso. As pessoas falavam que brilhava o meu olho quando eu falava sobre mnemônica e técnicas de alta performance. Quando alguém perguntava, Arthur, eu tenho um sobrinho ou um primo que está prestando vestibular, você pode conversar com ele? Eu adorava. Meus pais perceberam isso. E um dia meu pai falou para mim, ué, se você gosta tanto disso, por que você não ensina isso? E foi aí que começou o Instituto da Memória, em Ribeirão Preto. Estava no terceiro ano da faculdade de medicina e começou numa salinha empoeirada, pequena, num prédio antigo, e eu fiquei apaixonado nisso. Foram 12 anos aperfeiçoando essas técnicas e aplicando nos vestibulandos, ensinando vestibulandos, juntando conteúdos de neurociência e de medicina de alta performance, conforme eu aprendia na USP, e também de inteligência emocional e disciplina, conforme eu aprendi na Marinha do Brasil, no tempo que eu servi à Força. Junto com livros, cursos, tudo junto e aplicado no vestibular. Gente, quando a gente sorri para o mundo sorri para a gente de volta. Aquela primeira turminha viraram 2, que viraram 3, que virou a primeira palestra. Fui convidado para dar palestra na USP, na Unesp, no Butantan, na Rede Globo, para ter um programa de rádio que chamava Professor Memória e um programa de TV, que era o Mistérios da Mente. É claro que a vida nem sempre são rosas e às vezes a vida tem planos pra gente. Eu já vi uma frase muito bonita que a vida é o que acontece enquanto a gente está muito ocupado fazendo planos. Algumas coisas saíram do caminho, teve o corona, eu fui trabalhar como médico no corona, depois eu fui servir na Marinha do Brasil, mas eventualmente voltei para a área que eu sou apaixonado, que é o vestibular. Por quê? Porque com 16, 17, 18, 19 anos de idade, a gente geralmente não sabe, mas a gente tem o mundo nas nossas mãos. Quando a nossa teoria, que a gente aprende no cursinho, está alinhado com a técnica e com a atitude, quando o coração está alinhado com os nossos pensamentos, não tem limites para onde a gente pode chegar e o impossível vira questão de opinião. Chega de história e vamos para a aula. Para a gente começar a nossa aula de memorização, prepare-se, você será testado. Você vai ter 30 segundos para decorar uma lista de 11 nomes aleatórios. Eu pensei em colocar coisa de vestibular aqui, mas aí eu repensei e se alguém já tivesse tido essa aula hoje ou estudou ontem, não ia ser justo com as outras pessoas. Então eu coloquei uma lista de itens aleatórios, como se fosse uma lista de supermercado com 11 coisas aleatórias. Você vai ter 30 segundos para decorar e tem que ser em ordem.
beleza? Faz o seguinte, pega um papel e uma caneta que estiver aí perto de você, ou abre o celular e entra num bloco de notas, para depois que eu passar a lista, quando a gente sair das listas, você tentar lembrar quais são os itens, tá bom? Chama todo mundo que está em casa para tentar fazer esse desafio também. Eu vou cronometrar aqui, vou passar para o próximo slide e você tem 30 segundos para decorar essa lista. Valendo! É uma lista bem louca, bem doida, né? Tem que ser em ordem, hein? Tem que ser em ordem. Não decorar fora da ordem. Decorar fora da ordem perde ponto. Vamos lá. Os segundos estão passando. Faltam 15 segundos. Faltam 10 segundos. Depois você vai voltar para o slide anterior do teste, tá? 10 segundos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Acabou. Você teve os seus 30 segundos para decorar essa lista aleatória. E aí, você lembra dela? O quanto que você lembra dela? Deixa eu adivinhar, provavelmente a gente lembra do começo, dos primeiros itens. Todo mundo lembra de macarrão, não lembra? O primeiro item, todo mundo lembra. E o último item? E o sabão? Você lembra do sabão também? Geralmente, o primeiro e o último item, o começo e o final de um estudo, é o que a gente mais lembra. E tem uma neurociência por trás disso. Provavelmente você lembra de mais alguns itens que se destacam mais. Comida para papagaio, fralda, você lembra de fralda? Faca, lembra de faca? E geleia, lembra de geleia? Tô brincando contigo, não tinha geleia. Geleia não era um dos itens da lista. Gente, faz o seguinte, agora que passou um tempinho, pega um papel ou um bloco de notas e escreve os itens que você lembra para a gente testar a memória de curto prazo. Vale a pena dizer que a maioria das pessoas não lembra toda a lista, tá? Quase que 1% das pessoas só que lembra a lista inteira em ordem. E não vale ter tirado foto da lista e não vale pausar o vídeo, né? Tirar foto e relembrar os itens. Escreve os que você lembra, a gente vai mergulhar sobre técnicas mnemônicas, depois a gente vai voltar sobre essa lista, tá? Então guarda ela no coração, escreve os itens que você lembra aí, guarda a sua pontuação que a gente vai voltar nisso daqui pra frente. Como que a gente aprende na escola, nos cursinhos, pré-vestibulares? Geralmente através da repetição, da repetição, da repetição, da repetição, da repetição, da repetição. Listas infinitas de exercícios. Escrever resumos várias vezes. Estudar, esquecer, estudar, esquecer, estudar, esquecer. E a repetição, ela tem um problema. Ela deixa o estudo chato, monótono e sem graça. E a gente esquece, não é mesmo? Senão a gente não estava todo mundo aqui falando sobre memória para vestibular. A gente estuda muito, mas chega na semana seguinte, esse conteúdo vai embora e a gente se esquece dele. Por quê? Porque o nosso cérebro não foi feito para estudar para o vestibular. A gente não evoluiu para isso. Não é o tipo de coisa que a gente desenvolveu para aprender. Para aprender como utilizar a nossa melhor memória, a gente tem que primeiro entender o que se passa aqui dentro e mergulhar nesse supercomputador que a gente tem entre as orelhas. E é isso que eu quero te convidar agora, para fazer uma viagem para o cérebro humano. Vamos mergulhar nos nossos neurônios e aprender a como aprender. Próximo slide, João. O cérebro é você tem um supercomputador entre as orelhas. E é um cérebro especializado com áreas feitas para memória de curto prazo, como o córtex pré-frontal, áreas que consolidam a memória, como o hipocampo, e ela é consolidada sobre a superfície do cérebro, o neocórtex. E o cérebro é extremamente dinâmico. Ele está o tempo inteiro se modificando. A cada segundo que passa, você está química e fisicamente diferente. Fantástico, né? E o grande segredo por trás da memória, na verdade, são redes de conexões dos neurônios. Redes de conexões dos neurônios que fazem engramas. Engramas é o nome dessas redes que se espalham pelo nosso neocórtex como se fossem grandes cirandas dos neurônios de mãos dadas. E aqui vai um dado interessante. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios e cada um com uma capacidade infinita de fazer centenas, dezenas de conexões com outros neurônios, o que dá uma capacidade infinita para o nosso cérebro. Infinita mesmo, para a nossa memória também. Mas Arthur, a minha memória não é tão boa assim, a minha não era tão boa assim, cadê essa capacidade infinita? Eu tenho certeza que tem muita coisa na sua vida que você só precisou passar por uma vez para decorar cada um dos detalhes dela.
Nessas redes de conexões tem a nossa vida inteira. Tem desde as nossas primeiras memórias, como infância, a primeira vez que a gente escutou uma música, um passeio, uma viagem muito bonita com os nossos pais, uma vitória que você teve em um esporte, os primeiros conteúdos da escola, a sua personalidade, tudo está nessas redes de conexões dos neurônios. Pode passar para o próximo slide. E tem algumas desses episódios da nossa vida que estão armazenados em redes muito fortes, muito densas de conexões dos neurônios. São cofres de memória. Nem o tempo consegue roubar eles da gente. Coisas como um primeiro beijo na infância. Tem gente que lembra de todos os detalhes. Onde estava, como era a pessoa. Geralmente não é um beijo muito bom, né? Meio desengonçado. Mas a gente costuma lembrar de quase todos os detalhes, mesmo que façam dezenas de anos. Um final de semana com avós, pessoas muito queridas, esses anjinhos que recebem a gente no mundo, quando a gente vem ao mundo. Uma apresentação especial, se você é alguém que dança, ou um esporte, se é alguém que pratica esporte. Tem alguns eventos na nossa vida que são gravados a ferro quente na nossa memória e a gente nunca mais se esquece deles. E a gente não precisa passar várias vezes por eles para que eles sejam gravados para sempre, não é mesmo? Qual que é o tempero? Qual que é o segredo deles? Bom, tudo começa com o grande tempero da memória, que é a emoção. A emoção é o grande cimento, a cola da nossa memória. E a gente vai trabalhar com ela e com todos esses temperos para voltar para aquela lista que vocês decoraram no começo. O que a gente vai fazer agora? Decorar essa lista, a gente vai aprender essa lista, só que de uma forma muito diferente. Utilizando não a nossa memória de curto prazo ou a repetição, mas a nossa melhor memória. A memória que a gente nasceu, que a gente se desenvolveu para ter. A mesma memória que guarda aqueles momentos únicos da nossa vida. Só que a gente vai adaptar isso para uma lista de nomes, uma lista de itens aleatórios. Vai ser muito diferente e muito doido agora no começo, mas eu aposto que vai ser completamente interessante. Como que a gente vai fazer? A gente vai associar cada um dos itens dessa lista de uma forma muito criativa e muito divertida a algo que a gente já conhece muito bem, que nos vai dar uma sequência definida para nos ajudar a lembrar da sequência dessa lista. O que a gente vai usar que é comum para todo mundo? Bom, vamos usar o nosso corpo humano. A gente vai associar a cada um dos itens dessa lista a uma parte do nosso corpo para a gente tentar decorar ela. E eu te garanto que o resultado disso vai ser fantástico e que você vai lembrar essa lista por dias, semanas, meses e anos que estão por vir. A gente vai associar cada um dos itens dessa lista com uma parte do corpo, descendo do topo da nossa cabeça até a ponta dos nossos pés. Eu não vou passar vergonha sozinho. Então você que estiver do outro lado da câmera, tenta fazer aí na sua casa também, tá bom? Vamos começar com o nosso cabelo. Todo mundo coloca a mão no cabelo. Só que em vez de cabelo, o que vocês vão sentir aí? Passa a mão, em vez de cabelo, vocês vão sentir macarrão. Como se fosse a bolonhesa, o molho caindo no seu rosto, no seu olho, está descendo pelo rosto. Quando você passa a mão no cabelo, você lembra de macarrão. Do cabelo a gente desce para o olho. E no olho, em vez de pingar um colírio, a gente vai pingar algo de diferente. A gente vai pingar um pouco de pimenta. Imagina doendo, ardendo, e quanto mais sentidos, quanto mais sensações, quanto mais emoções você colocar, mais a gente grava. Então imagina você pingando um colírio de pimenta no olho e ardendo muito. Do olho a gente vai descer pro nariz. E no nariz, em vez de imaginar que você está suando, que é simples, imagina que você está tirando um lenço do seu nariz. Como se fosse um lenço de mágico, assim, saindo do nariz. Um lenço gigantesco, colorido, está saindo do seu nariz. Isso é completamente desconfortável, eu sei. Mas quando você pensar em nariz, você pensa em lenço. Do nariz a gente desce para a boca, onde em vez de escovar o dente com uma escova normal, você vai escovar com uma escova de privada. Imagina aquela escova suja do cursinho, da escola, nojenta do chão. Pega ela, escova a sua boca com uma escova de privada. Nojento, né? Depois da escova de privada, a gente vai da boca para o ouvido. E no ouvido, você vai imaginar que tem uma abelha lá dentro. Imagina a sensação, o sentimento. E essa abelha está produzindo mel ali dentro do seu ouvido. Quando você pensar no ouvido, naquele barulho da abelha, para você lembrar de mel. Do ouvido a gente desce para o ombro, onde, como um pirata, né? Como um Jack Sparrow, a gente tem o nosso papagaio no nosso ombro, que a gente vai lembrar de comida para papagaio. Então alimente o seu papagaio que está aqui no ombro, passa a mão nele. Depois do ombro a gente desce um pouco mais para a região do peito.
E aqui a gente tem que lembrar da palavra faca. Todo mundo vai pensar que tomou uma facada no peito, uma facada no coração. Dói muito, uma facada do seu amor verdadeiro no coração. No peito, vai lembrar de faca. Depois a gente desce para a barriga e agora todo mundo vai imaginar que a gente está grávidos, para lembrar da palavra fralda. Então passa a mão na barriga, pensa num nenê aqui, para lembrar de fralda. Aí a gente vai colocar a mão no bolso e a gente tem que lembrar de salmão. Então imagina que você colocou a mão no bolso e tinha um peixe ali dentro que mordeu seu dedo. Um peixe, um salmão ali no seu bolso. Você joga o peixe fora, o salmão vai embora. E depois do bolso a gente desce até a canela. E a gente tem que lembrar da palavra canela em pó. Então imagina que é meio jogos vorazes mesmo. Você vai pegar um martelo e moer a canela. Para lembrar de canela em pó. Imagina a dor que você sentiria. Ou quando você bate numa quina da mesa. Mas lembra de canela em pó. Você destruiu sua canela, só sobrou o pó da canela. E para finalizar, nos nossos pés a gente tem que lembrar da palavra sabão, não é mesmo? Então a gente pode imaginar que a gente está jogando um futebol de sabão. Pensa no pé, chutando uma bola ali num futebol de sabão. Muito doido, não é? Completamente, mas agora eu quero ver se faz sentido. Pode deixar assim a tela mesmo. Vamos ver se faz sentido para você. Eu vou falar a parte do corpo e você, do outro lado da tela, vai falar bem alto, mas bem alto para que eu possa escutar aqui, atravesse o Brasil, que eu possa escutar qual que é o item que está relacionado com a parte do corpo. Beleza? Então, quando vocês colocam a mão na cabeça, o que que tem? Macarrão. No olho, sai da cabeça, sai do cabelo e desce um pouco para o olho. No olho tem o quê? Pimenta. Do olho a gente desce para o nariz. E o que que tem no nariz? Tem lenço, para a gente lembrar da palavra lenço. Do nariz a gente vai para a boca. E o que que a gente vai lembrar na boca? Escova de privada, não é mesmo? Tá lembrando? Tá conseguindo lembrar tudo? E no ouvido? O que que tem no ouvido? Para lembrar de qual palavra? Você lembra? É isso aí, com certeza você lembra. É o mel. Depois do ouvido a gente desce para o ombro. E o que que vai ter no ombro aqui? É só o papagaio ou é comida para papagaio? É comida para papagaio, né? Para a gente alimentar o papagaio. Depois do ombro a gente desce para o peito. E o que que a gente tomou no peito? A faca, a facada, não é mesmo? Depois a gente desce para a barriga para lembrar de qual palavra? Lembra? Grávidos para lembrar de fralda. É isso aí. E no bolso? O que que tem no bolso? Lembra? Colocou a mão no bolso? Salmão. É isso aí, isso mesmo. A gente desce um pouco mais para a região da nossa perna, da parte de baixo da perna, para lembrar da canela de... Essa é fácil, né? Da canela de canela... Só canela? Não, canela em pó, não é mesmo? E a gente finaliza a nossa lista com os nossos pés para lembrar da palavra sabão. É isso aí, gente. É muito doido, não é? Mas é muito poderoso e isso é só uma demonstraçãozinha básica de por onde mais ou menos é o caminho de técnicas mnemônicas. Elas usam muito a criatividade, muito a imaginação e muito a emoção. Lembrar é fácil para quem tem memória, mas esquecer é impossível para quem tem coração. E a arte da memória é a arte da atenção. Então foque toda a sua atenção quando você quiser decorar alguma coisa, como a gente fez essa técnica mnemônica aqui. Agora vocês foram apresentados para esse mundo de técnicas mnemônicas e a gente vai usar essa lista para passar no vestibular? Não, é claro que não. Mas a gente vai aprender com o que está por trás dos princípios da nossa melhor memória e do que a gente usou para guardar essa lista, para aplicar através de técnicas muito bem definidas, que são as mesmas técnicas que os grandes campeões de memória usam para estudar para o vestibular e ser aprovado na faculdade que você mais deseja, em velocidade máxima. Vou te mostrar o poder das técnicas mnemônicas, do livro de recordes do Campeonato Mundial de Memória. E é absurdo o que essas pessoas conseguem fazer. E eu te digo mais, eles não são nenhum super gênio, nem têm uma super mente, não são savants, eles são pessoas que tiveram memórias normais, a maioria deles tinha problemas de memória. Só que o fracasso foi o melhor professor, porque o sucesso, às vezes, nos leva ao fracasso. A pessoa que tem uma memória muito boa, ela não quer evoluir, mas quem tem problemas de memórias decide conhecer novas técnicas que se potencializam muito mais. Esses grandes campeões de memória lembram centenas de números, dezenas de poemas,
milhares de cartas de baralho, depois dá uma olhadinha com calma em cada uma das coisas doidas que essas pessoas fazem. E eu quero conversar com vocês nesses próximos minutos, não para fazer isso, decorar cartas de baralho, números do pi, mas para usar essas técnicas para decorar os seus resumos para levar no vestibular. Quando a gente descobre o mundo da mnemônica, a grande ideia que vem na nossa mente é, gente, mas tem um universo tão fantástico escondido por trás da nossa memória que a gente nunca explorou. Será que existem outras potencialidades escondidas por trás de outras habilidades mentais? Tem outras coisas que a gente pode evoluir além da memória? A resposta é sim. E além do mais, essas outras habilidades se potencializam com a memória, crescem juntas com um efeito sinérgico, como, por exemplo, a habilidade de fazer resumos inovadores. Não resumos gigantes que escrevem tudo que o professor fala. O professor espirra, a gente escreve. Não, é um resumo diferente, inovador, brilhante, que usa a mnemônica e que usa características dos flashcards, dos mapas mentais, das técnicas de Feynman, das técnicas de Cornell. Tem um universo ao redor disso, de resumos eficientes. Mas não é a única área de expertise mental. Tem muitas outras, como, por exemplo, pode passar, João, estratégia de estudo. É verdade que a nossa memória vai se esquecendo dos conteúdos com o tempo. E repetição é algo interessante para a memória, como foi perguntado aqui nos comentários. Teve um psicólogo alemão chamado de Ebbinghaus, que no século XIX estudou como a gente esquece, como se comporta uma curva de esquecimento da nossa memória. E ele descobriu que é muito interessante, a gente perde muito conteúdo logo depois que a gente é apresentado. Vamos supor que você teve uma aula, ou assistiu um filme, assistiu uma palestra. Apenas depois de 15 minutos dessa aula, a gente se lembra apenas 60% do conteúdo. Depois que passa uma hora, essa quantidade, essa porcentagem cai para 40%. Depois de um dia, tudo isso cai para 25% e se estabiliza depois de uma semana perto de 20%. Ou seja, a gente perde muito conteúdo, a gente se esquece de muita coisa e lembra de pouca. E como que a gente consegue lembrar de mais? Qual é o segredo desses 20% que ficou armazenado a longo prazo na nossa memória? O segredo chama-se potencialização de longo prazo. E esse é um fenômeno da neurobiologia, que é quando as sinapses, as conexões dos neurônios se fortalecem e não se enfraquecem. Quando ela se enfraquece, a memória vai embora. Quando ela se fortalece, a memória permanece. Tem duas coisas capazes de fazer a gente lembrar de um conteúdo a longo prazo. A primeira são repetições, como foi perguntado aqui, mas não é qualquer tipo de repetição, não. É uma sequência de repetições que segue uma fórmula muito bem definida por esse cara, pelo Ebbinghaus. Uma fórmula temporal. E essa fórmula é capaz de manter o conhecimento sempre na alta performance mental. Ela é fantástica, mas demora muito tempo para a gente conversar. Então guardem isso na mente. A fórmula de Ebbinghaus e a segunda coisa são exatamente as técnicas mnemônicas, porque elas usam de várias sinapses juntas, do tempero, da emoção, da criatividade, para a gente manter esse conhecimento a longo prazo. Existe uma outra área que a gente pode virar um mestre durante o ano de vestibular para potencializar nossas capacidades mentais. Durante o ano de vestibular, você é um atleta de alta performance mental. E a alta performance é um termo muito importante para você, porque envolve vários aspectos que podem ser desenvolvidos nesse ano de vestibular e que vão responder, que vão te levar a mais segurança, a mais conforto nos estudos, a mais eficiência, a mais tempo livre. Como, por exemplo, a inteligência emocional. Saber como controlar o medo, a emoção na hora da prova e usar ele como um combustível para você ter resultados maiores ainda. Porque no final de contas, as melhores coisas na vida estão escondidas do lado de lá do medo, não é mesmo? E não só a inteligência emocional, mas a arte e a ciência que está por trás do sono. Como dormir com eficiência na véspera de uma prova, como ter técnicas para dormir com eficiência, como absorver o conteúdo no sono. O sono é muito importante para o nosso cérebro e são os sonhos que são relacionados com a consolidação do conhecimento. Como amplificar esse momento que o nosso cérebro está trabalhando para organizar as memórias. A disciplina também é uma outra área muito importante, porque a disciplina é a vitória constante de uma pessoa contra ela mesma. Além disso, a alimentação, a atividade física, que é capaz de diminuir o nosso estresse, liberar endocannabinoides, que são substâncias que
fazem a gente se sentir bem, bem-estar também é fundamental. E a atividade física não só remodela o nosso cérebro a curto, como a longo prazo, aumenta o nosso cérebro e aumenta a ativação de áreas como o córtex pré-frontal e o hipocampo, relacionados com a atenção, o foco e a produção de memórias a longo prazo. E não para por aí não. O foco e a atenção também é uma área que a gente pode se potencializar e aprender muito com ela. O controle temporal, organizar o nosso tempo. No ano de vestibular, tempo é um bem em extinção e controlar o tempo com precisão é fundamental. Saber lidar com isso daqui, com redes sociais. Porque hoje em dia, quanto melhor a nossa internet, mais desconectado a gente está de nós mesmos e das pessoas ao redor da gente, não é mesmo? Quando a gente pega um celular, lá se vão 20, 30, meia hora, 1 hora perdidos. E no ano de vestibular isso é muito importante. Aprender a lidar com isso é muito importante. Então o recado que eu quero dar para vocês é que existe um universo de oportunidades, de crescimento, de aperfeiçoamento, de alta performance mental. E quem dominar todas essas técnicas, nesse universo de competição, quem dominar essas técnicas, quem dominar, alcança o que quiser. Quando a nossa mente está alinhada com o nosso coração e a teoria está alinhada com a técnica e com a atitude. Não existe limites para o nosso cérebro, para a nossa mente e nem para onde você pode chegar ou fazer com isso daqui. Fantástico, gente, fantástico. Eu estou muito feliz com essa aula, a gente viu muita coisa, a gente viu história de vestibulandos, vocês aprenderam um pouco com a minha história e com os meus erros também. A gente mergulhou nesse desafio do vestibular, mergulhamos na neurociência, falamos sobre como funciona o nosso cérebro, fizemos desafios de memória, vimos uma técnica mnemônica muito interessante, os princípios, na verdade, né, por trás das técnicas mnemônicas. É uma técnica bem inicial essa que a gente fez, né? Só os princípios de como as técnicas funcionam. Falamos sobre alta performance mental, várias habilidades importantes, como fazer resumos eficientes, estratégias de estudo, alta performance mental como um todo, né? Várias habilidades que compõem esse grupo de habilidades que podem te alavancar no vestibular. E estou muito feliz que agora você tem uma visão mais clara do caminho para ser aprovado na faculdade que você mais deseja, na sua velocidade máxima. E se você está aqui até agora, isso mostra duas coisas para mim. Se você assistiu essa live durante 1 hora aqui à noite, mostra primeiro que você é uma pessoa que pensa diferente e que aceita caminhar sobre um caminho diferente, não batido. E como eu disse uma vez, é caminhando por um caminho diferente que a gente chega a resultados extraordinários. E a segunda coisa que isso traz para mim, você está aqui até agora, é que você também enxergou uma oportunidade, como eu também enxerguei no meu ano de cursinho, nesse universo de técnicas mnemônicas e altíssima performance mental. Provavelmente você quer saber mais também, quer conhecer mais sobre isso da mesma forma como eu quis. E você também deve concordar que é impossível eu passar todo esse universo de técnicas mnemônicas aqui em uma live. A gente ia ter que ficar alguns dias aqui ao vivo e ninguém ia aguentar. A gente precisa de mais tempo junto para poder passar tudo isso. Como eu fazia no curso presencial aqui em Ribeirão Preto. E você também deve estar pensando que já estava na hora de criar um curso online, além do presencial, né? E me veio à mente que esse ponto que a gente está agora, esse ponto no ano, finalzinho de julho, é muito interessante. Porque agora começa o sprint para a reta final do vestibular. A gente está vários meses ainda das provas e mais longe ainda das segundas provas, das segundas fases, mas já está na hora de dar o sprint, de aperfeiçoar o estudo, de alcançar a altíssima performance para chegar no vestibular no ponto máximo. Por outro lado, a gente não pode deixar muito para depois, porque tem uma certa urgência de aprender essas técnicas e já começar a aplicar, que elas têm uma facilidade para ser aplicada, mas tem uma certa urgência. Pensando nisso tudo, eu fico muito feliz em dizer que eu vou abrir as inscrições para o primeiro curso online do Mega Memória para vestibular. E fico mais feliz ainda em dizer que eu vou abrir as inscrições para a primeira turma aqui, no final dessa live. Se tudo isso fez sentido até agora para você, eu quero te contar um pouco de como isso vai funcionar. Esse é o Mega Memória para vestibular, o curso digital, então ele chama Digital Experience. Chique, né? É o curso digital. É um curso online e ele vai ter vários módulos. Tem a introdução, o fim e 6 módulos entre a introdução e o fim. Cada um desses módulos vai ser mergulhado em como melhorar, se potencializar em uma técnica de alta performance mental que pode acelerar os seus estudos para o vestibular
e te colocar anos-luz de distância na corrida do vestibular. Cada módulo tem mais ou menos 5 a 7 aulas. E cada aula é muito curtinha. Eu fiz o curso pensando na rotina de vestibular. A gente tem pouco tempo, então tem que ser uma pílula de conteúdo. Cada aula tem mais ou menos 5 a 10 minutos e um módulo tem 5 aulas. Temos aí um total de 6 módulos. De uma forma que em uma semana, por exemplo, você mata facilmente um módulo consumindo uma aulinha por dia de 5 a 10 minutos ali na segunda, 5 minutinhos na terça, 5 minutinhos na quarta, 5 na quinta, 5 na sexta, e você matou um módulo. E pode passar para a próxima. Não. Volta uma ainda. E o interessante de todo esse conteúdo é que ele não depende de gastar tempo em cima disso. Na verdade, ele ganha tempo para você. Todo esse conteúdo de como estudar, de como ter mais eficiência, ele é aplicado no conteúdo de vestibular. Então você não vai estudar para o conteúdo do curso, você vai estudar pro vestibular, utilizando o conteúdo de alta performance do curso. E além do mais, todas as aulas, todas as explicações dessas técnicas mnemônicas não vão ser feitas mais com listas aleatórias de supermercado, mas vai ser feitas com conteúdo de vestibular, para você já ir aprendendo o vestibular e o curso e aplicando as coisas todas unidas e direcionadas com um objetivo só, a sua aprovação em velocidade máxima. Pode passar, João. Quais vão ser os módulos, né? Vamos ter a introdução, e a gente vai ter o módulo de... Depois da introdução, né, tem o módulo de neurociência do aprendizado, porque o nosso cérebro é a ferramenta mais importante de um vestibulando. E quando a gente vem ao mundo, a gente não recebe um manual de instruções do funcionamento do nosso cérebro. Da mesma forma que um piloto de Fórmula 1 tem que entender como que o motor do seu carro funciona, para ele saber acelerar quando ele deve, frear quando ele precisa, eu acredito que você merece entender mais sobre como o seu cérebro funciona, como o nosso cérebro funciona, para que a gente possa tirar o máximo de proveito nisso. E te colocar na frente de muita gente, quilômetros de vantagem no vestibular. O próximo módulo é sobre resumos inovadores. Então a gente vai ver 6 tipos de resumos que misturam-se com as técnicas mnemônicas, junto com flashcards, mapas mentais, técnica de Cornell, Feynman, todos esses resumos para que você monte um arsenal de resumos. Para que você possa escolher qual que é o resumo, o tipo de resumo que mais se adapta a você e mais ainda, qual que mais se adapta a cada matéria. Porque é verdade, não é o mesmo tipo de resumo para todas as matérias. Tem que mudar, as matérias são diferentes, exigem áreas diferentes do cérebro, os resumos têm que mudar também. Um arsenal é fundamental, porque fazer resumos é a arte de simplificar o conteúdo. E simplificar é o último grau da sabedoria. Com isso, vai ficar mais fácil estudar, vai economizar tempo, vai te dar mais segurança na hora da prova, vai facilitar as revisões e vai facilitar alcançar a sua aprovação. O próximo módulo é fantástico, porque é um módulo que a gente te introduz para o universo de técnicas mnemônicas, que a gente vai mergulhar em tudo que envolve esse universo e aplicar nos conteúdos de biologia, de história, de geografia, de química, e que você vai poder levar para a sua vida inteira, muito além do vestibular também, para todos os próximos anos, os próximos desafios que vão vir aí pela frente. Técnicas mnemônicas para que o seu estudo fique mais eficiente, para que você ganhe tempo, para que fique mais divertido, mais confortável estudar, te transforme num candidato mais concorrente para o vestibular, um concorrente melhor para o vestibular, te dê mais segurança para que você se sinta melhor na hora da prova. E depois tem o módulo, e esse módulo é muito especial, do Palácio de Memória. O Palácio de Memória é a técnica mais poderosa que tem no universo da mnemônica. Eu já vou te antecipar, cuidado com esse módulo. Só assista a ele se você quiser ter uma memória incrível. Ele é a grande cereja do bolo do curso e ele vai funcionar seja para alguém que já tem uma memória muito boa ou para alguém que não confia tanto na memória. Ele vai levar a uma potência infinita a capacidade de memorização. E ele é o que vai permitir você a levar os seus resumos mentais, os seus resumos mais importantes, uma cola dos resumos das matérias mais importantes na sua mente na hora da prova. Como se fosse uma biblioteca mental de colas. É isso que eu fiz quando eu passei na medicina na USP e é isso que eu quero te ensinar a fazer. O próximo módulo vai ser sobre estratégia de estudo. Nesse módulo é o módulo da conectividade. A gente vai juntar tudo isso e montar uma estratégia. Vamos juntar como o nosso cérebro funciona, as técnicas mnemônicas, os resumos eficientes, o palácio de memória, montar uma técnica de revisões eficientes baseada naquela curva de Ebbinghaus do esquecimento, para que você sempre mantenha o máximo do conteúdo lá no alto na sua mente. Vamos juntar nesse módulo também como atacar as provas antigas
e vencer um inimigo antes mesmo de desembaiar a espada, como atacar as provas antigas e conhecer o seu inimigo, como escolher cada técnica mnemônica para cada tipo específico de matéria, porque isso é uma arte também que eu fui aprimorando nesses últimos 12 anos. Como escolher a que mais se adapta para a história, para a geografia, para a biologia, para, enfim, todas as matérias. E é claro, como usar, e essa é muito legal, a tecnologia a nosso favor no ano de vestibular. Focado em altíssimo rendimento. Como a gente vai usar a inteligência artificial, Big Data, todas as nossas plataformas digitais para se transformar num candidato mais competitivo para o vestibular. E o último grande módulo é o módulo de altíssima performance mental. É um módulo que a gente vai falar sobre como usar a atividade física para aumentar o seu cérebro e o seu rendimento, alimentação adequada no ano de vestibular, como dominar o sono, técnicas para conseguir cair no sono na véspera da prova e ter um sono de qualidade, para aprimorar, absorver o máximo de conteúdo enquanto você estiver dormindo. Vamos falar sobre disciplina, que é a vitória constante de uma pessoa sobre ela mesma, sobre motivação, porque quando a gente coloca a nossa energia, o nosso coração no mesmo sentido que a nossa mente, nada segura a gente. Vamos falar sobre atenção e foco, como a gente pode potencializar as habilidades mentais da atenção e do foco, para na hora da prova você sabe tudo, mas não acontecer de você errar algo na hora final. Como controlar o nosso tempo para se transformar no mais eficiente possível e como controlar o nosso uso de mídias sociais de uma forma eficiente. Esses vão ser os módulos. Pode passar para a próxima, João. E eu tenho muito orgulho de dizer que, apesar de ser a primeira turma do curso online, o curso vai ser realizado na Hotmart. E não sei se você já conhece, mas a Hotmart é a maior plataforma de cursos online do Brasil e, quiçá, do mundo. É uma plataforma extremamente segura. Então, isso, apesar de ser um investimento grande que eu fiz para colocar, que eu estou fazendo para colocar na Hotmart, é algo que vai te trazer segurança, vai te trazer confiança na hora de comprar o curso, se for o caso, se você quiser entrar para ele. Facilidade para acessar o seu curso, estruturado, com vídeos muito bem feitos. Enfim, a Hotmart traz todos esses benefícios e possibilita a gente fazer um curso online, que quer dizer que a gente não tem fronteiras, que gente do Brasil inteiro agora vai poder fazer, que você vai poder assistir os vídeos quando, onde, como e quantas vezes quiser. E tudo isso graças à plataforma da Hotmart. Além da plataforma da Hotmart, com todos os módulos e os vídeos de cada módulo, quem tiver no curso vai ter acesso a uma comunidade particular no Facebook, onde a gente vai compartilhar conhecimento. Lá é o lugar para tirar dúvidas sobre as técnicas, para a gente compartilhar dúvidas, compartilhar conhecimentos, compartilhar materiais de estudos, porque olha que interessante, a gente tem gente de todo o Brasil aqui nessa live, prestando faculdades diferentes. Quer dizer que ninguém está competindo com ninguém. Nós somos um grande time. E quem entrar nesse time de elite do Mega Memória para vestibular, vai estar junto, compartilhando conteúdo, do Acre até o Rio Grande do Sul. Todo mundo junto, crescendo na mesma direção. Porque quem vai sozinho pode até dar o primeiro passo mais rápido, mas quem vai acompanhado chega muito mais longe. Vai ter um grupo de WhatsApp também, especializado específico só para quem está no grupo do Mega Memória para vestibular, no curso do Mega Memória, para que a gente possa mandar vídeos, eu possa mandar conteúdo direto e rapidamente. E uma coisa que é importante falar, eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do Mega Memória para vestibular. O que não significa que o curso vai ficar na plataforma o ano inteiro. Pelo contrário, eu vou abrir as inscrições por 5 dias. E depois a gente fecha, para a gente poder focar nessa primeira turma. Não é um curso que fica o tempo inteiro aberto. Ele vai ser aberto por 5 dias para você entrar e depois a gente leva essa turma junto pelos próximos meses. Será que eu vou abrir esse curso outras vezes esse ano? Online eu não sei. Presencial eu vou abrir aqui em Ribeirão Preto, mas para quem não é de Ribeirão Preto, o curso online, por enquanto, é essa oportunidade, que vai ser aberta nesses próximos 5 dias. E aí, Arthur, como é que vai funcionar se eu quiser fazer o curso? Bom, você faz a inscrição na plataforma da Hotmart, que eu vou mandar o link aqui nos próximos minutos, e aí eu vou te ligar, na verdade. Você vai fazer a inscrição e já vai ter acesso ao seu login, à sua senha, para você entrar na plataforma. Vai poder assistir a primeira aula que está lá sobre a introdução do curso, e eu vou te ligar pessoalmente, eu vou pegar meu telefone, mesmo que vocês tenham meu número, que quem está no grupo do evento de hoje, vou te ligar para saber se deu tudo certo. Você entrou no seu login, deu certo? A senha deu certo? Já assistiu os primeiros vídeos? Da onde que você é? Vou conhecer você, conversar contigo. E a cada semana eu vou publicar um módulo
novo desses que a gente viu. Então você entrou na plataforma, vai estar a introdução. E a cada quinta-feira que passar, então hoje é quinta-feira, na quinta-feira que vem, tem o segundo módulo, que é o Neurociência. Depois o próximo módulo, depois o próximo módulo. Eu fiz assim porque assim a gente dá uma sequência para o desenvolvimento e para o aprendizado. Em uma semana é um tempo muito legal para ver um módulo, porque são 5 aulinhas de alguns minutos. Você pode ver um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta. Ah, na quinta não deu, vê um pouquinho mais na sexta. Ou deixa tudo para fazer no sábado. Pega uma hora no sábado e vê o módulo inteiro. Sempre aplicando nos seus conteúdos de vestibular, porque você não vai precisar perder tempo para o curso. Você vai poder estudar para o vestibular usando as técnicas do curso. A gente tem aí vários módulos, 6 módulos, e o último módulo vai ser liberado no dia 31 de agosto. Então, agosto vai ser o mês do desenvolvimento da memória e das altíssimas habilidades mentais, altíssimas habilidades mentais. No final de agosto, acabam-se os módulos, mas, diferente de um curso presencial em que você vai e só pode absorver o curso lá na hora, esse curso online vai ficar disponível para você até o final da temporada dos vestibulares, por 6 meses. Então, apesar da gente estar junto aí durante esse primeiro mês, você vai poder assistir e revisar essas aulas quantas vezes você quiser, até o final, daqui 6 meses, que dá final de janeiro, quando você já tiver aprovado na faculdade que você mais deseja, na sua velocidade máxima. E aí, é isso? Isso é tudo, Arthur? Não, isso não é tudo. E eu tenho uma surpresa para você. Porque pode passar para o próximo slide, João? Ah, aqui é o cronograma, né? O cronograma basicamente é quando vai ser liberado cada uma das aulas. Um módulo por semana até a gente chegar no finalzinho de agosto, dia 31 de agosto, quando a gente finaliza os módulos. E você vai ter acesso aí até o começo do ano que vem. Eu preparei uma surpresa para você, que são os bônus. Eu já fui vestibulando e eu sei os pontos de desafio que a gente enfrenta, as muralhas da China que a gente tem entre a gente e a faculdade. E tem alguns bônus que eu preparei, que eu vou colocar no curso, que são extras, e vocês vão receber extra de graça como bônus, e que eu acho que elas são grandes soluções para os problemas de um vestibulando. Como, por exemplo, eu tinha problema de atenção. Sabia o conteúdo, mas na hora H marcava a questão errada. Saber como dominar a atenção é algo fundamental, e eu decidi colocar um bônus sobre isso no curso. Eu tinha dificuldade em como pensar em tudo que eu queria colocar numa redação no vestibular, em criatividade. Então eu decidi colocar no curso altíssima performance de criatividade, tanto para você ficar melhor nas técnicas mnemônicas, como também para escrever redações fantásticas e dissertações fantásticas. Se você vai fazer um curso de memória, eu achei justo que você virasse um mestre de memória no seu dia a dia também. Então eu coloquei um bônus sobre como aplicar essas técnicas no dia a dia. Como decorar o nome de todo mundo que você foi apresentado. Como decorar todos os itens de uma apresentação para que você nunca mais precise utilizar um papel para lembrar seus pontos quando for fazer um discurso. Eu achei justo colocar para você potencializar o seu dia a dia com a sua memória também. O próximo bônus é um dos que eu mais gosto e é o que eu tenho mais carinho no coração, porque é o bônus sobre inteligência emocional. Tanto na Marinha do Brasil, como na época que eu fui atleta profissional, fui convocado para a Seleção Brasileira de Polo Aquático, aprendi muito sobre inteligência emocional. Como controlar a emoção, usar a emoção como um combustível na hora da prova. Eu vou te contar uma coisa, todo mundo tem medo. O maior herói também tem medo. Mas a diferença está em a gente ressignificar esse medo e usar ele a nosso favor. Porque afinal das contas, as melhores coisas da vida estão escondidas do lado de lá do medo. E o medo é um sinal de que a gente está a ponto de fazer algo grande na nossa vida. É uma bússola que indica a direção certa também. Então esse módulo vai ser sobre inteligência emocional na hora da prova para o estresse, a emoção e o medo serem usados como combustível ao seu favor. E tem um último bônus, que é um bônus especial para quem sabe aproveitar oportunidades. Quem se inscrever nos próximas 48 horas, nos próximos 2 dias, então hoje é quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite, até sábado às 9h15 da noite, vai ter acesso a um evento. Vai ser online, né, para a gente conseguir juntar todo mundo, em que eu vou colocar os maiores aprovados das maiores faculdades do Brasil. Da USP, da Unesp, da Unicamp, de federais, em medicina, engenharia, direito e vários outros cursos, para vocês conversarem com eles. Entender a rotina deles, a história deles. Quais foram as dificuldades, quais foram os sonhos. Você vai ver que eles têm muito semelhantes, eles têm muitas coisas semelhantes a quem também está prestando vestibular. Eles não são super gênios. Pelo contrário, eles passaram pelos mesmos problemas e os mesmos desafios.
Eu acho que esse é um bônus fantástico e esse é um bônus para quem sabe aproveitar oportunidades. Quem se inscrever nas primeiras 48 horas vai estar garantida a participação nesse bônus. Pode manter aí no slide? Pode manter mais um pouquinho. E agora você deve estar se perguntando, né? Pô, e qual que é o preço disso tudo, né? Quanto isso custa? Qual que é o valor disso? Todo mundo pensa no preço, mas o que eu quero pensar, antes eu quero fazer uma abstração, não sobre o preço do curso, mas sobre quanto custa não fazer esse curso. Quanto custa para você não ter a sua velocidade máxima nos estudos, não ter o máximo da sua potência nos estudos? Quanto custa não ser o mais eficiente? Quanto custa perder tempo no vestibular? Quanto custa não ser o mais competitivo? Quanto custa não ter a segurança? Ou quanto custa não ter o controle emocional? Custa tempo? Custa um ano de cursinho? Um ano de cursinho é uns 20 mil reais. Quanto custa o seu tempo de vida? Por outro lado, a próxima pergunta é: quanto vale para você os resultados desse curso? Quanto vale ter um estudo mais eficiente? Quanto vale ter mais confiança? Quanto vale ter mais segurança em você? Quanto vale ter mais controle emocional? Quanto vale se sentir melhor com você mesmo? Quanto vale alcançar a faculdade que você deseja na sua velocidade máxima? Quanto vale para você? Esse é um curso inovador, não existe nada no mercado. É a primeira vez que tem um curso como esse sendo colocado nas redes sociais, na internet. Não existe um curso de mega memória para o vestibular com todas essas altíssimas performances mentais. E um curso como esse é a primeira vez que eu estou colocando, e o preço desse curso, o valor desse curso, nunca mais vai ser o mesmo. O próximo curso já está muito mais alto. Esse preço é único, é só dessa primeira turma. Pode passar para o próximo slide. Uma mentoria particular comigo, particular, digo assim, se um pai falar, eu quero que meu filho faça com você o que ele faria no curso, só o meu filho, só ele, você e meu filho, custa R$2.000. Uma mentoria particular. Se um pai falar assim, ó, eu quero pagar R$2.000 para você, sentar numa sala, você e meu filho, e você ensinar tudo isso para ele, custa R$2.000. Um curso presencial junto com uma turma aqui em Ribeirão Preto, pode passar, João, está na média de R$600. Um curso presencial. Mas eu fico muito feliz em dizer para você, fico muito feliz mesmo, que o curso online é muito especial, vai ter uma oferta muito especial também. Tem um valor, pode passar, João, de apenas R$32 por mês, em 12 vezes. Então não é 2.000, não é 600, R$32 por mês. O que significa isso? Cara, R$32 por mês é mais ou menos, pode colocar aí, R$321 à vista, R$32 por mês, é quase R$1 por dia. Então esse curso e essa transformação tem o valor de uma bala, um chiclete por dia, um chocolatinho por dia. Quanto vale todos esses resultados para você? Vale isso? Pode passar, João. Bom, gostei do curso, gostei desse tema e quero me inscrever. Como eu faço? Como eu falei, é na plataforma da Hotmart. A gente trabalha com segurança aqui. Então você vai na plataforma da Hotmart, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Eu vou mandar o link aqui. Vai ele ler sobre o curso, colocar ali no gosto do curso, quero comprar, pode dar o próximo clique. Você vai entrar, colocar os seus dados na plataforma da Hotmart, lugar seguro, plataforma conhecida universalmente. Pode colocar e assim que for aceita a compra, você ganha o seu login para entrar no Mega Memória para vestibular. Sua senha e o seu login que é seu. E você já vai poder começar a sua viagem pelo cérebro humano. Pode dar mais um clique. Já vão ter os temas, aí já é como você veria dentro da plataforma, né? Dentro do seu login. Já vão ter os temas, tudo que você vai estudar nas próximas semanas e já está liberada a aula da introdução para você já assistir os 3 vídeos da introdução e a cada semana a gente vai liberando módulos novos. Só que eu ainda tenho mais uma surpresa final e eu prometo que vão ser só mais 5 minutinhos e eu já te libero, que se você está com medo, está em dúvida, é normal, eu também teria medo. Eu entendo esse medo, então eu quero te dar uma garantia. Na verdade, eu quero te dar 2 garantias. Pode passar, João. Próximo slide. A primeira é que se você entrar no curso, entrou na plataforma, nos primeiros 21 dias, e eu estou falando 21 dias, são 3 vezes os 7 dias da política do consumidor. Eu estou triplicando a política do consumidor porque eu tenho certeza do curso que eu entrego. Eu posso fazer essa oferta porque eu tenho certeza que ela é boa. Nos primeiros 21 dias, você pode falar assim, não gostei do Arthur. Ele sorri demais, não gostei do cabelo dele, o cenário dele é feio e eu vou querer meu dinheiro de volta.
Nesses primeiros 21 dias é só você mandar um e-mail para mim no suporte, que é o contato o e-mail que eu vou passar, né, para os alunos. Manda um e-mail que eu devolvo o dinheiro na hora. Não tem estresse. Mandou, dinheiro. É a garantia direta, até 21 dias. Mas tem uma segunda garantia. Você entrou no curso e vamos dizer que você não era para você o curso. Você fez 3 meses do curso, viu todas as aulas, participou das atividades e falou assim, eu não aprendi nada. Nada mudou na minha vida, eu não aprendi nada de diferente, eu não quero mais estar nesse curso. Então aí você manda um e-mail para mim, eu vou verificar. Essa pessoa realmente assistiu às aulas? Ela esteve presente nas coisas? Ela tentou aplicar as coisas? Ela realmente assistiu? Por que ela não conseguiu? Aí eu vou marcar uma reunião contigo e a gente vai ver quais foram os pontos que falharam nessa história. E aí você vai ter um mês para aplicar isso. E se você achar que não foi para você mesmo, não gostei do curso mesmo, Arthur, seu cabelo é péssimo, você fala de um jeito ruim, você sorri muito, eu odeio isso e eu quero meu dinheiro de volta. Eu não só te dou o dinheiro de volta, você vai falar que eu sou doido, mas eu te dou o dinheiro de volta e mais R$100. É isso mesmo, eu estou te pagando para fazer o meu curso. Eu te pagaria mais R$100 se você desistisse do meu curso. Doido, né? Porque eu acredito na transformação que ele faz nas pessoas. É por isso que eu posso fazer essa oferta. Pessoal, eu fiz tudo que eu podia aqui para te mostrar sobre o universo mnemônico, para te mostrar essa oportunidade fantástica, que é a oportunidade da altíssima performance mental para o vestibular. Te mostrei tudo que a gente vai falar lá dentro, te mostrei todo o curso, como funciona, os módulos, quais são os bônus, o que a gente vai falar, como são os benefícios de fazer esse curso para você, como tudo isso vai acelerar a sua aprovação, a sua velocidade máxima. Te mostrei tudo. Eu fiz tudo que eu podia. E agora você tem 3 opções frente a essa nossa Masterclass de hoje. A primeira delas é você falar assim, não quero isso, esquece tudo isso que você ouviu, joga fora, mas isso tem um certo perigo. Tem o perigo de você não estar na sua velocidade máxima nesse ano de vestibular. A segunda opção que você tem é falar, eu adorei isso daqui, mas não quero fazer o curso e vou aprender por conta própria. E procurar na internet, com pedaços no YouTube, procurar outras coisas, ler livros e ver cursos que não são especializados nisso. Isso tem um custo também, isso tem um perigo. Porque isso custa dinheiro, e muito dinheiro, porque eu já fiz muito curso também para absorver tudo isso que eu estou entregando para vocês. E mais ainda, isso custa tempo, que é o bem mais precioso de um vestibulando. E você tem uma terceira opção, que é você mergulhar nessa turma de elite que a gente vai construir aqui, mergulhar no Mega Memória e alcançar a sua aprovação na faculdade que você mais deseja, na sua velocidade máxima. E já quero dizer para vocês que foi uma noite maravilhosa estar aqui contigo. Quero agradecer pela atenção de vocês, de todos os cantos do Brasil. Eu desejo de coração que a gente caminhe junto pelos próximos passos até você alcançar a sua aprovação na faculdade que você mais deseja em velocidade máxima. Lembrando que são 5 dias de inscrição dessa primeira turma. Vai até agora quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Até terça-feira à noite. Beleza? Vou mandar esse link por vocês aí pelo e-mail, que todo mundo se inscreveu, e no WhatsApp. E foi uma honra gigantesca estar essa noite aqui com vocês. Vamos finalizar? Aí vai um videozinho final para vocês, dos alunos que utilizaram essas técnicas para ser aprovados nas faculdades que eles queriam em velocidade máxima. E a gente se vê lá no curso. Tchau, tchau, pessoal. Foi uma honra. Uma boa noite a todos. Aqui no COC da Lafayette, Ribeirão Preto, tivemos uma palestra com o Arthur. Galera, foram 2 horas de palestra e foi assim, 2 horas que mudou a minha vida. Parece simplesmente incrível. Tô saindo daqui com uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Falamos sobre relação intra e interpessoal. Ele dá aquele sorriso sincero e transmite uma energia assim, maravilhosa. Eu cheguei com uma expressão e tô indo embora com outra. Eu tô dando um sorriso sincero. A gente sai com um leque de opções, assim, a gente sai com uma visão, assim, das coisas, dos gestos corporais, assim. Simplesmente vou sair daqui com uma visão diferente do que eu entrei. Quem tiver oportunidade, vejam. Vocês não vão se arrepender. Todos deveriam ter a oportunidade de assistir o Arthur falando. Arthur não dá só uma palestra como ele dá um show. A palavra certa é incrível. Foi incrível. É simplesmente incrível. Arthur mudou minha vida. É isso. A gente vai mudar completamente.